Soberano Deus eterno, te rendemos graças porque o Senhor é bom, rico em misericórdia e bondade. Obrigada, Senhor, por este momento que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Consagramos este momento em Tuas mãos, convidamos a real presença do Espírito Santo em nosso meio. Tudo quanto iremos falar que seja inspirado por Ti e que toda honra e glória seja dada a Ti até a vinda de Cristo Jesus. Amém. Amém, Deus seja louvado. Amém. Então, antes de irmos de encontro àquilo que é o nosso propósito hoje, o nosso tema, nós queremos primeiro passar por apresentar aqueles que são os nossos convidados no dia de hoje. Vou começar pela nossa querida irmã que já fez a oração. Por favor, uma breve apresentação. Saúde a todos, com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui quem vos fala, Grace Sofia Lufunkenda, ministra de louvor e líder do projeto Mucir, intitulado Mulheres Cristãs com a Identidade Renovada. Amém. Temos também aqui à minha direita um outro homem de Deus que fará a apresentação. Por favor. Boa noite, graça e paz, shalom, paz do Senhor a todos. Rui Gamboa é o meu nome, apóstolo, pregador do Evangelho e vosso irmão em Cristo. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Então, por favor, irmã Grace, líder Grace, por favor, fala-nos um pouco a respeito do projeto Mucir. O que é Mucir? Que projeto é esse? De onde veio? Qual é a visão? Poderíamos dizer mais para nós que não conhecemos a respeito do mesmo projeto? Obrigada. O projeto Mucir, né, é a abreviação Mucir, que em nome é Mulheres Cristãs com a Identidade Renovada, é um movimento de mulheres unidas que têm a visão de proclamar o Evangelho de Jesus. A nossa visão, nós lutamos contra a superação da depressão e prostituição e também levamos a palavra de Deus a todas as mulheres. É bem sabido que na nossa sociedade existem muitas mulheres que ainda não conhecem a sua realidade e a sua real identidade. E é necessário que a palavra do Senhor seja pregada. E nós nos sentimos tocadas por Deus também, um projeto que nasceu da visão de Deus. O projeto começou em 2020. Na época era apenas um chat, né? O projeto em 2020 era no momento da pandemia, passamos por pandemia, Covid-19, e Deus nos levou a criar um chat no Facebook, na qual nos reuníamos todas as 20 horas para cultuar ao Senhor, orando, ministrando a palavra. Porém, em 2021, bem lá no final, o Senhor nos levou a firmar e a estabelecer o movimento de mulheres. Nós saímos de um chat do Facebook para um movimento de mulheres. Antigamente era CMC, que era Conversas de Mulheres Cristãs, e depois o Senhor nos falou que o movimento deveria se expandir para atingir mais mulheres, sairmos da caixinha do Facebook e alcançar mais almas. Foi aí que nasceu o nome Mulheres Cristãs com a Identidade Renovada, que até hoje estamos aqui firmes em Cristo Jesus, ganhando almas para Cristo e mulheres para Cristo também. Amém, amém. Deus seja louvado. Apóstolo do Cristo, apóstolo do Senhor, apóstolo Rui Gamboa, há algum respaldo bíblico para para os movimentos que têm nascido ultimamente? Há algum respaldo bíblico? Por quê? Por que eu faço essa questão? Porque muito se diz, ou muitos dizem que a mulher não deve pregar. Outros até pensam, né, perdão pelo que eu vou dizer, muitos até pensam que o lugar da mulher é na cozinha. Estamos a ver aqui que um determinado grupo de mulheres se levantou para pregar o Evangelho, para levar o Evangelho até pessoas que estão em depressão, mulheres que estão na prostituição. Agora, o que é que a Bíblia nos fala a respeito disso? Pronto.
É o seguinte, quando falamos de mulher e quando olhamos especificamente para o Evangelho, torna-se até certo ponto pejorativo e uma linguagem desajustada à própria palavra de Deus, negar o direito ou seja, negar o direito das mulheres pregarem o Evangelho, tendo em conta que se nós olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos logo de antemão perceber que quem vem anunciar a ressurreição de Cristo aos discípulos, aos apóstolos, são mulheres. Não foi nenhum deles que veio anunciar primeiramente. Primeiramente foi uma mulher que chegou até lá e foi anunciar. E se nós entrarmos naquilo que nós entendemos por ser o próprio Evangelho, o Evangelho é anunciar boas novas. Então aquelas mulheres, aquela mulher de forma muito específica, não fez mais nada senão anunciar boas novas. Então aquela mulher é visto também por alguns estudiosos e historiadores como sendo também apóstola, é entendido assim por alguns historiadores, alguns entendedores da matéria. Porém, nessa controvérsia, se é apóstola, se não é apóstola, isso também não sei e também eu penso que pouco me importa saber. Importante para mim é receber a mensagem, aquele que traz a mensagem. Então, sendo as mulheres portadoras da mensagem, trazendo a mensagem das boas novas de Cristo, eu não vejo Deus a excluir esta responsabilidade das mulheres pregarem o Evangelho. E por outra, quanto à questão dos movimentos de forma específica, penso eu que cada líder, quer seja masculino ou feminino, que faz levantar um determinado projeto ou movimento cristão, tem por trás as suas bases bíblicas que lhe faz assentar o seu movimento. Eu acredito assim. E se assim não for, este movimento está em falta, porque temos que ter o fundamento. E o fundamento tem de nascer, tem de sair da palavra de Deus. E acredito piamente que Deus usa homem, Deus usa mulher, dentro e fora do altar. Essa história de que mulher só serve para ficar na cozinha, eu penso ser uma discriminação, um pensamento desajustado àquilo que é a palavra de Deus. Não somente olhando para o Novo Testamento, mas também recuando para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar mulheres como Débora. Débora foi profetisa, foi uma mulher que não é só de palavra, não é só de palavra, era também uma mulher de atitude, tendo em conta que mesmo no contexto guerra, ela também saía em frente para enfrentar e não se diminuiu a sua responsabilidade de defender a sua nação, de defender o seu povo por ser mulher. Então, não vejo restrição na palavra de Deus para a mulher não exercer o ministério, não contribuir para a obra de Deus. Até porque, irmã Grace, creio eu que a partir do movimento do Si, Deus já sarou muitas feridas. Amém. Deus já restaurou muitas almas. E muitas almas já foram alcançadas pelo Evangelho por causa do projeto Mussi, no caso. Fala-nos um pouco a respeito disso, das experiências que vocês já tiveram com essas questões todas até aqui. Olha, eu amo a maneira de como Deus faz as coisas. Nestes 5 anos de existência do movimento em tudo, nós vemos muita coisa com Deus, principalmente em questões de depressão e firmeza na vida cristã. Nós já vivemos casos de mulheres que não concebiam e já têm filhos, mulheres que não conseguiam
ingressar à universidade, já tem, mulheres que estavam a passar por depressão, mulheres que não conseguiam viajar para o exterior. Graças a Deus nós temos 15 mulheres que já estão no exterior, em vários países, graças a Deus. E também de mulheres que eram muçulmanas e converteram-se para Cristo. Acho que essa foi a maior experiência que eu vivi no projeto. Isso foi em 2023, tivemos aí uma campanha de evangelismo. E nesta campanha nós falávamos sobre o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, estava sobre Cristo. E falávamos muito sobre o preço que Cristo pagou por nós lá na cruz. E no meio da multidão tinha uma jovem que era muçulmana. No final da cruzada ela vinha ter comigo e disse assim: a vossa ministração tocou-me e eu quero viver essas experiências que vocês também viveram com Cristo. E a partir daí ela disse: eu vou renunciar tudo que eu tenho, que eu acredito, e eu quero aceitar Cristo. Até porque, como diz Mulheres Cristãs com Identidade Renovada, nós nos baseamos em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai as vossas mentes, renovai e transformai-vos pela renovação no entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós temos Cristo em nós, a nossa identidade muda. E quando nós aceitamos Cristo, a nossa vida já não se torna a mesma. Então, se falar de milagres que nós já vivemos com mulheres, eu não vou terminar aqui. Então, o bom é saber que vidas foram impactadas e ainda serão impactadas. Não só mulheres, e homens também foram impactados, graças a Deus. Amém, amém. Bom. Então estamos a ver que no final de tudo, aquilo que o apóstolo aqui frisou, o Espírito Santo já tem vindo a fazer convosco há bem mais tempo. Amém. Não, Deus seja louvado, Deus seja louvado. E agora, sei também que tem agora, nos próximos dias, no dia 27, a realização de uma atividade alusiva ao aniversário do mesmo projeto. Sim. Né, que há de se realizar na Igreja Mão do Oleiro e tem como tema Jesus o encontro de gerações. Amém. Por que encontro de gerações? Olha, o encontro de gerações, por mais incrível e engraçado que pareça, eu vou explicar um bocadinho como é que surgiu o encontro de gerações. A primeira edição do encontro de gerações foi realizada no dia 17 de setembro de 2023. Estava assim em oração com a minha vice-líder, irmã minha, que manda saudações. Estamos assim a orar, dizer: olha, vamos organizar uma atividade. Mas qual é o nome que nós daremos para essa atividade? Porque já tem tantos nomes, tarde de adoração. Senão não pode ser tarde de adoração. Eu disse para eles: vamos orar e vamos buscar a direção de Deus. Foi aí que em Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6 e Êxodo 3, 6. Aí em Êxodo 3 a Bíblia fala que Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de gerações, de Jacó. Aí nós entendemos que Deus é Deus de geração. Deus não é Deus de apenas uma só pessoa. Ele passa de geração em geração. Um recebe a mensagem, outro dá continuidade e o outro cumpre aquilo. Então nós falamos, não, encontro de gerações. Um encontro em que nós unimos várias pessoas, homens e mulheres de faixas etárias diferentes, denominações diferentes, para celebrar o nome do Senhor. Então, no dia 27 será a segunda edição, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. E eu creio que o Senhor fará muita graça. Yeah. Apóstolo, um só Deus, mas 3 gerações, segundo o livro que é lançado, a Madeira apresentou-nos. Um só Deus que apresentou-se a Abraão, a Isaac e a Jacó também. Encontro de gerações. Encontro de gerações. E olhando mesmo, ainda saindo do contexto bíblico, para depois voltar lá e poder juntar o pensamento e trazer a ideia central. Se nós olharmos o tempo de uma geração, os estudiosos entendem que uma geração tem de entre
20 a 25 anos, até 30 anos, porque eles entendem que é o tempo de alguém crescer, desenvolver e gerar filhos. E normalmente, não é, as pessoas vão gerando filhos na idade dos 20, dos 25, dos 30, pronto. Pela modernidade, uns com mais idades, mas entende-se que uma geração vai até aos 25 anos, até os 30 anos, e você vai ver na Bíblia o Deus de Abraão, vai ver o Deus de Isaac, vai ver o Deus de Jacó, o mesmo Deus. Na verdade, o desejo de Deus, quando se encontra com um pai, é fazer morada, é fazer casa naquela família, é habitar, é começar no pai, no filho, nos netos, nos bisnetos e dar sequência até a vinda de Cristo. Esta é a ideia que Deus tinha para com Davi. Deus, quando fala com Davi, ele começa a mostrar que tem intenção de fazer o reinado de Davi de geração em geração. A mesma coisa ele vai confirmar, vai falar para Salomão, vai mostrando as mesmas coisas. Então, esse é um Deus de gerações. É mesmo um Deus de gerações. É um Deus que tem prazer em habitar de geração a geração. Uma geração vai, outra geração vem, mas esse Deus quer manter esse propósito. E se olharmos para a Bíblia Sagrada, esse Deus só sai de uma geração quando essa geração decide sair da vontade de Deus. Nunca é iniciativa de Deus se retirar daquela geração. É sempre o comportamento ou a atitude dos homens em questão dentro de uma geração. Dizer que, olhando para o contexto social atual, nós precisamos de Deus. Amém. A Bíblia fala, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós precisamos de Deus. Nós precisamos de ter gerações que compreendam Deus, ouçam Deus e falem da parte de Deus. Porque se olharmos na Bíblia Sagrada, depois da morte de Moisés, veio Josué, que deu continuidade no povo, foi levando o povo, foi liderando. Mas só que vamos, depois de passar aquela que é a história toda de Josué, com o povo e tudo mais, nós vamos abrir a Bíblia, mas vamos encontrar uma passagem muito triste. E veio uma geração que não conhecia o Senhor. Então é responsabilidade nossa de transmitir para as gerações sequentes aquilo que é a graça, transmitir o conhecimento da palavra, ensinar, falar de Deus para as gerações vindouras, porque a mesma Bíblia está a dizer, ensinai o menino no caminho em que deve andar. Então, há meninos agora, mas amanhã serão jovens, moços, pais, senhores, tios e tudo mais, precisam conhecer alguma coisa de Deus, precisam aprender alguma coisa nesta geração para que posteriormente possam deixar esse legado, para que não venhamos a repetir o que aconteceu depois da morte de Josué. Josué foi um grande líder, foi um grande mestre, mas a sua missão não teve continuidade depois da sua morte. Por quê? Porque a geração que veio depois da geração de Josué é uma geração que não conhecia Deus, infelizmente. Amém. Ainda nesse ponto mesmo, apóstolo, se nós olharmos para Abraão, Isaac e Jacó, vamos ver que Jacó, né, continuou com Deus de Isaac. Isaac continuou com Deus de Abraão. Certo. Mas Abraão não continuou com Deus de Tera. Boa. Porque quando nós olhamos para Abraão, vemos que Abraão, quando ele sai da sua terra, ele sai com o seu pai. Certo. E quando ele sai com o seu pai, a Bíblia diz que Tera morre no trajeto. Certo. E depois Deus encontra-se com Abraão e nós vemos tudo a começar a partir de Abraão. Onde Deus fala com Abraão e diz a ele que vai lhe engrandecer, fazer dele pai de multidões. Então, o ponto aqui qual é? Se porventura, nas nossas gerações, nas nossas famílias,
os nossos pais não buscaram esse Deus, Uhum. nós podemos ser aqueles que vão começar ou que vão dar início, Certo. né, na caminhada Na- com esse Deus. Exatamente. Então, eu penso que, se calhar, esse encontro de gerações também pode, para algumas pessoas, significar o início de uma geração verdadeiramente com Deus. Ai, mãe. Porque há pessoas que, nas gerações anteriores, as suas gerações andaram com ídolos, Uhum. andaram com outros deuses, mas poderá também começar agora uma nova jornada com aquele que é o verdadeiro e único Deus, certo? Quer dizer, Toda para certeza. uns é continuidade, para outros É o início. É o início. É o início. É o início, é o ponto Início. de partida. Ponto de partida. Exato. Então a Mucir também tem essa missão. Eu Sim. penso que é precisamente isso que a irmã Grace falava Sim. quando falou a respeito da mulher que anteriormente era muçulmana, Uhum. depois deixou de ser muçulmana Virou e cristã. converteu-se ao cristianismo. É, Quer dizer que exatamente. naquela época, com aquela mulher, Uhum. não houve uma continuidade, houve um começo. Uhum. Então a Mucir também tem essa responsabilidade de começar algo novo na vida das De pessoas. alguém, exatamente isso. Eu digo assim, nós precisamos conhecer Deus para melhor servir. A partir do momento que nós temos um encontro com Deus, nós vamos ver Davi a falar para Salomão: conheça o Deus do teu pai. Alguns tiveram o privilégio de ter os seus pais a apresentá-los o Deus deles. E alguns filhos não tiveram esse privilégio. Então, o encontro da geração é início para quem nunca teve um encontro com Deus. A ter um encontro genuíno, um encontro verdadeiro com Deus. Não é só vir, não. É vir com, ou crendo que eu terei um encontro com Deus. Porque é a partir daí que teremos pessoas que são cristãs, pessoas convertidas e pessoas também não convertidas. Então, o evangelho é isso, unir gerações. Apresentar Cristo. Por isso que o tema é Jesus é. Acho que vamos chegar aí. Por isso que o encontro de gerações é apresentar Cristo às nações. O fracasso de uma geração é a geração passada a não preparar a outra geração. Amém. Repetindo isso. O fracasso de uma geração é a outra geração passada não preparar a outra geração. O facto de nós termos Deus, Deus não é só para nós. O conhecimento da plenitude de Deus não é só para nós. Ide ao mundo, pregai o evangelho, tornai-os discípulos, batizai. Nós recebemos o convite de conhecer Cristo. Outros também precisam. Então, o encontro de gerações é isso. Tornar Cristo conhecido para quem não o conhece. O que nós temos, nós também queremos dar para os outros. Então, nesse contexto, há algumas gerações, há algumas pessoas, no caso, que têm Deus como sua propriedade exclusiva. Exato. Quer dizer, ele não pode passar porque é só dele. É quando, na verdade, Deus apresenta-se como Deus dos seus pais. Exatamente. Dos pais, de Abraão, Isaac e Jacó. Olha, nisso nós vamos ver. Davi preparou recursos para a construção do templo. Mas foi Salomão quem construiu o templo. Moisés guiou o povo até a fronteira. Mas quem fez chegar o povo? Quem fez entrar o povo? Josué. Não foi Moisés. E nós vamos ver João Batista abriu o caminho. Mas foi Jesus quem trouxe a plenitude. Então tem pessoas que vão começar. Mas quem dará a continuidade são outras pessoas. Por isso requer uma preparação dessas pessoas. O grande problema daqui de alguns é começar algo e achar que ninguém pode dar Continuidade. naquilo que vai. Por isso é que nós vemos que atualmente há uma Então geração... não pode ser de Deus. Não pode. Então não pode ser de Deus. Não, Não é de pode. Deus. Desculpa cortar. Não é Sim. de Deus entender que o projeto eu comecei e vou terminar porque sou o único suficiente para terminar esta obra. Porque até os que começaram, nós nem os seus restos mortais, se mandais uma, vamos encontrar. Exatamente. Então nós precisamos ter essa consciência de que o Evangelho, se fosse para olhar para um desporto, nós iríamos olhar para a corrida de estafeta, não é assim que se diz? Corrida de estafeta, aquelas que vão E se passando. passando uma tocha, né?
como testemunho, eu corri até aqui, o outro vem, entrega e por aí vai. Eu penso que nós precisamos saber que estamos aqui de forma temporária, e este hábito feio tem de sair do meio do cristianismo, entender que estamos aqui para sempre. Nós não estamos aqui para sempre. Nós estamos aqui, vamos dar o nosso contributo, vamos ajudar na obra do Senhor, nós vamos instruir e essas pessoas vão dar continuidade. Existem coisas que nós queremos fazer, como a serva dizia, não é? Davi queria muito construir o templo para Deus, mas nem por isso foi ele que construiu, foi Salomão. Vezes há que há quem detém um determinado conhecimento, há quem sabe de certas coisas e prefere guardar para si só, empobrecendo assim o cristianismo. Seríamos mais ricos se aquilo que eu sei vou transmitindo para outras pessoas, porque na verdade, nós mesmo sendo pastores, as ovelhas não são nossas. Nós também só estamos no rebanho que estamos a guardar, porque o verdadeiro pastor é Cristo. E ele se apresenta no livro de João, fala que ele é o verdadeiro pastor e tudo mais. Então, nós como guardas que estamos ali simplesmente para auxiliar o verdadeiro pastor, nós precisamos saber que as ovelhas não nos pertencem e que nós devíamos nos preocupar em fazer discípulos. Ide e fazei discípulos. E também entender que estes discípulos também não estarão a ser formatados nem ensinados à nossa imagem, mas segundo a imagem daquele que é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós temos que preparar um povo para se encontrar com Cristo. Nós precisamos, numa geração, colocar a semente de Cristo para que esta geração tenha a capacidade de brotar muitas das vezes os frutos numa outra geração. Vezes há que só semeamos, nem será na nossa geração que vamos colher, porque há projetos que Abraão começou, há lugares que Abraão tinha de chegar, ele não chegou. Que chegou foi Isaac, que chegou foi Jacó, que chegou foi José e tudo mais. Então, nós precisamos ter consciência de que estamos aqui e precisamos preparar a geração vindoura. E evidentemente, conforme falava, há alguns que é como Abraão. O seu pai Tera não estava conectado, não estava ligado, não estava com o projeto de Deus na sua vida, se assim podemos dizer. Ou seja, Tera não adorava o Deus que Abraão depois veio a adorar, e Abraão veio a conhecer. Então, algumas pessoas precisam dar continuidade no que já estão fazendo, e outras pessoas, evidentemente, precisam se desligar. Precisam sair de práticas, de comportamentos que está fora daquilo que é o pensamento de Deus, está fora daquilo que é a vontade de Deus. E deixar mesmo. E evangelho não é só pegar, também é largar. Tem coisas que nós precisamos largar. Nós precisamos largar coisas que não glorificam a Deus. Nós precisamos trazer uma mensagem voltada a Cristo em nossas gerações. E se nós tivermos a mentalidade verdadeira de Cristo, muita coisa vai melhorar nas nossas gerações e nas gerações vindouras. Amém. 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 Deus seja louvado. Então, deixa feita, sendo que é um Deus de gerações, cada geração deve entender o seu tempo. Exatamente. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Quer dizer que há tempo para um reinar, mas depois chega o tempo também de da outra geração vindoura reinar. Exatamente. Quer dizer que há uma necessidade de uma geração perceber quando é findado o seu tempo, quando é terminado o seu tempo, para não ser obstáculo para a ascensão da geração que aí vem. Será que no projeto Mussi vocês têm sentido isso também? Serem impactadas por uma outra geração para que vocês não consigam fazer aquilo que é o trabalho do Senhor? O Evangelho
cristianismo não é sobre competição, é sobre cooperação. Quando você entende qual é o teu propósito, você não compete, você colabora, você coopera. E para nós, Mussir, é sobre isso, cooperar. Não temos disso. Sentir, não. Não falo Não. dentro do projeto. Com Mas para outras, aquilo que é, aquilo que são as vossas aspirações, aquilo que são os vossos planos, os vossos projetos. Será que nunca foram para um determinado lugar ou ter com uma determinada pessoa e viram que esta mesma pessoa colocou barreiras onde não existem barreiras para que o projeto não vá avante, o projeto que vocês colocaram na mesa? Sem citar nomes. não, Estamos a falar de encontro de gerações. olha. Sabe que duas gerações se encontram, mas em vez de cooperarem, parece que uma quer subjugar a outra, parece que uma quer colidir com a outra. Então estamos a falar de encontro. Então, há gerações que querem colidir, bater de frente com a outra geração, como quem diz, pá, eu já estou aqui, você não pode fazer Não isso. pode fazer. Olha, graças a Deus, nunca nos aconteceu isso. Uau, amém. Eu digo assim, Deus também orienta com quem se conectar. E graças a Deus nunca aconteceu isso. Em todos os lugares, eu falo, quer de homens e mulheres de Deus, projetos, movimentos, ministérios, igrejas que nós já tivemos conexões, era daquela, uau, louvado seja o nome do Senhor, é para glorificar. Sempre o que eu disse aqui no princípio, o cristianismo não é sobre competição nem comparação, é sobre cooperação. Então, quando o outro lado entende que estamos aí, nós fazemos parte do corpo de Cristo, é tipo o nosso corpo. A mão deve cooperar com o pé deve cooperar com a barriga deve cooperar com a cabeça. Então, fizemos parte do corpo de Cristo. Então, até aqui, nunca aconteceu este... Eu penso que se calhar este é o grande diferencial. Há um ponto aí que a irmã vez fez menção. Eu penso que seria este o grande diferencial para que situações do gênero não venham a acontecer até aqui. Sim. É o facto de vocês serem guiadas pelo Espírito Santo. Exatamente. Fazerem aquilo que Deus vos manda e vos pede para fazer. Mas agora, vocês têm um tema, que é o tema Jesus é. Eu penso que se uma pessoa que não é ligada à nossa crença, ao olhar para o tema Jesus é, ele pode se perguntar, Jesus é o quê? Jesus é o quê? Jesus é o quê? Quem é esse Jesus? Será que é o meu vizinho da esquina? Ele já é. Então, fala-nos um pouco a respeito desse mesmo tema. Jesus é. Olha, eu não quero abrir aqui tantas coisas falando do tema, porque as pessoas devem ir a partir do dia 27 para ouvirem porque Jesus é. Sim, só porque uma pequena introdução. Jesus é tudo. Amém. Jesus é o centro das gerações. Jesus é o elo que conecta o passado, o presente e o futuro. Jesus é tudo, em todos. Quando o Senhor nos deu o tema, Jesus é, eu fiquei a rir muito. Eu disse, esse tema vai me dar muita dor de cabeça. Jesus é. Porque quando nós ouvimos Jesus, vem tanta coisa em nossa cabeça. Para alguns, Jesus é pastor. Para alguns, Jesus é o Senhor. Para alguns, Jesus é a sua necessidade. Para alguns, Jesus é o caminho da vida. Isso vai depender da revelação que a pessoa tem de Cristo Jesus. Eu não quero abrir muita coisa. Dia 27 vem só. Vão ouvir, porque Jesus é. Jesus é. Jesus é o quê? Jesus. Falar de Jesus é bem Jesus, olha, é interessante quando nós vamos por aí. Quem é Jesus, o que ele é, mas se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia procurou vários atributos para tentar descrever quem Jesus é. E uma coisa que me chama muita atenção, Paulo fala que
Cristo é a glória. Cristo é a glória de Deus vivo. Paulo e João. Eu olho para João, olho para Paulo, fico cansado num, fico tonto num, caio aqui, caio ali. E ele fala, e João diz que nós vimos o unigênito, vimos o unigênito do Pai, nós vimos, Paulo fala que ele é a imagem expressa da sua pessoa, quer dizer que se Deus fosse de alguma forma levado para uma impressora e fosse uma folha que vai ser impressa, Cristo é aquela folha, é a imagem expressa daquela pessoa, mas só que não dá para comparar na impressora, porque na impressora vai ser cópia. Exatamente. Mas ele está falando de uma forma que está a mostrar que ele é o Deus vivo encarnado no nosso meio. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é o pão da vida, Cristo é a paz. Epa, se for para falar de Cristo, vamos escrever livro mesmo, só Cristo é. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. É a nossa Páscoa. Cristo é o melhor de tudo em todos os tempos. Cristo é o melhor de Deus para com a humanidade. Deus não pegou um anjo, Deus não pegou uma outra criatura celestial, qualquer, sem importância, sem valor, mas aquilo que é o melhor dos céus é Cristo. Aleluia. É Cristo. Então, quando nós também anunciamos ou dizemos que Jesus de forma indireta, estamos também a dizer que tudo que está fora de Jesus não é nada. Não é. Não é. Não é. Não é. Quer isso dizer que se há alguém que está em algum outro lugar fora de Cristo, Não é quer nada. dizer que ele está no lugar errado. Errado. Amém? Então, na verdade, eu penso que o centro do Evangelho, no final de tudo, é Jesus Cristo. Então, precisamos também anunciar Cristo, Cristo como caminho, tanto é que Cristo como Salvador, Cristo como tudo. Tanto é que quando, não é, Cristo personificado, ele falava certa vez com a multidão, os fariseus e tudo mais, ele olha para a multidão, olha para o povo que lhe rodeava, está a dizer, olha, Moisés viu o meu dia e se alegrou. Moisés viu o meu dia e se alegrou. Porque aquele povo amava muito a figura de Moisés, tinha Moisés como um grande líder, mas ele está a tentar dizer, olha, até o próprio Moisés me viu e bateu pala. Sentiu que havia alguém que é maior do que eu, na pessoa de Moisés, a falar, a mostrar. Moisés ainda fala mesmo que virá alguém maior do que eu. E até o próprio João Batista, perdão por cortar. Exatamente. João Batista, Moisés foi aquele que falou sem ver a pessoa chegar. João Batista foi aquele que falou vendo a pessoa chegar. E ele apontou, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque anteriormente ele já havia falado a respeito de Jesus e havia dito que virá alguém que ele nem sequer é digno de desatar as suas sandálias. E quando nós falamos Jesus, nós precisamos ter em conta algo que é muito importante e que todos nós precisamos levar em nossas vidas. Sabe, a vida humana, nós temos várias áreas da vida que precisamos dar resposta, preencher, e às vezes estamos mal aqui, estamos mal ali, às vezes estamos com uma inquietação nesta ou naquela área da nossa vida. Só que Jesus é capaz de preencher o vazio em qualquer área da nossa vida. Amém. Os melhores conselhos que podemos ter para a nossa vida, quer na área social, material, financeira, acadêmica, espiritual, não importa qual seja a área, Jesus é capaz de trazer
uma resposta, é capaz de preencher aquilo que nós estamos a procurar. Porque você olha para Jesus, quando as pessoas ficavam doentes, eu posso olhar minha revelação pessoal e dizer, Jesus é o meu hospital. Eu vou olhar e vou falar, não, Jesus é o meu hospital. Porque eu estou a ver uma mulher de fluxo de sangue que gastou todos os seus bens e todos os seus haveres tentando se curar. Eu acredito que naquela época ela foi para hospitais, ela procurou médicos, doutores, mas nenhum foi capaz de dar solução ao seu caso de saúde. Mas quando tocou no veste de Jesus, quando tocou no manto da sua orla, ela automaticamente ficou curado. Aconteceu a mesma coisa com Bartimeu, era cego. Acredito que se naquela época existisse um médico oftalmologista, ele lhe procurou e foi atrás, ou coisa parecida. E quando Jesus declarou a palavra de cura, automaticamente ele começou a ver. E nós vamos olhar também Jesus como vida, vamos ver que mesmo nesse caminho, antes da mulher do fluxo de sangue aparecer, Jesus estava indo para ressuscitar, ou seja, para curar, ainda era para curar a filha de Jairo, porque estava doente e depois acabou por morrer. Então eu posso também olhar e falar, Jesus é a minha ressurreição, porque ele ressuscita morto. Eu, se tiver fome, e Jesus certa vez foi com o povo no deserto, e o povo estava cansado, os discípulos disseram, mestre, despeça a multidão para que eles vão e comam alguma coisa. Jesus disse, não precisam ir para lugar nenhum. Quer dizer que, ainda que a gente vier com fome para esse Jesus é capaz de nos alimentar. Ele é tão capaz de nos alimentar que, na multiplicação do pão, ele foi mais profundo do que qualquer padaria. Na padaria, em algum momento, na padaria você vai e não tem pão, terminou os pães e já não tem. E na multiplicação dos pães feito por Cristo Jesus, você vai ver que ainda sobram mais 12 cestos. Certo. Quer dizer que ele também é a nossa abundância. Ele tem sempre mais. Então, Jesus é incomparável. É incomparável. E mesmo alguns ateus e outros mesmo não sendo ateus, pessoas não cristãs, têm dito, até cientistas e pensadores têm dito o seguinte, olha, se realmente Jesus é tudo isso que está na Bíblia, se for alguma invenção, é a melhor invenção que já foi criada, que já foi inventada pelo ser humano. Então, até quem não é crente, tem um grande pensador, um grande líder indiano que me passa o nome, que andou pelo mundo fora durante muito tempo. Ele disse, se os cristãos fizessem tudo aquilo que Jesus mandou fazer, ou tudo aquilo que está na Bíblia, conforme Jesus ensinava, eu também seria cristão. Quer dizer que já estamos a ver alguém que não é cristão, mas está a reconhecer o peso da existência de Jesus, da palavra do próprio Jesus, e você olha que fora do cristianismo há outras religiões, não é, que estudam a pessoa de Jesus. Quer dizer, Jesus tem relevância dentro do cristianismo e mesmo fora do cristianismo, porque os muçulmanos também reconhecem Jesus. Mesmo para os muçulmanos, Jesus foi um grande profeta. Então, Jesus é o meu profeta. Se eu dizer isso, não estaria a cair na heresia. Sim. Então, Jesus é tudo, amados. Jesus é tudo. Jesus é tudo. E o meu convite para você que não tem Jesus é que aceite Jesus. Se calhar você está à procura de uma resposta na medicina, a medicina não te deu resposta. Se calhar você está à procura de uma resposta na área sentimental, procuraste os maiores e melhores terapeutas de casal, não te deram resposta. Procura Jesus. Se calhar você quer encontrar paz que você não está a encontrar. Ele mesmo disse, eu vos dou a paz que o mundo não vos pode dar. Então Jesus também é a nossa paz, amados. Olha, ainda falando nisso, enquanto o apóstolo falava sobre Jesus, eu me lembrei a história de Lucas capítulo 7, que fala sobre a viúva de Naim,
que saía para enterrar o seu filho. E a Bíblia nos fala que ela, saindo, Jesus entrava. E naquele trajeto teve um encontro. Quer dizer, vou dizer assim, a mulher perdeu, a Bíblia fala que é viúva. Viúva quer dizer perdeu o marido. Já chorou uma vez. E a Bíblia fala que ela estava no segundo choro do único filho dela. E estava entrando na cidade de Naim o único filho de Deus que vinha também para morrer por nós. Então naquele dia teve um encontro profético entre a morte e a vida. A morte estava para sair e a vida estava para entrar. E a Bíblia nos fala que Jesus ressuscitou o único filho da viúva. A Bíblia nos fala em João capítulo 4, verso 6. Eu gosto de ler a palavra. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Jesus, para ti que nos acompanha, Jesus não é apenas um caminho. Jesus é o caminho que nos leva para Deus. Jesus não é apenas a verdade, Jesus é o reflexo de Deus. Para ti que você está passando por momentos de depressão, até a nossa irmã já cantou, nas horas escuras, nas horas amargas, Jesus está sempre lá. Então eu te convido, volte para Jesus. Para ti que estás doente, Jesus é a cura. Para ti que precisas de paz, Jesus é a paz. Para ti que precisas de resposta, Jesus é a resposta. Até porque ele diz em Jeremias 33:3, clamai a mim, eu responder-te-ei. Então Jesus é tudo em todos. Podemos aqui tentar falar de tudo. Eu falo, Jesus é tudo em todos. Sem ele nós não somos nada. Sem ele não podemos nada. Então Jesus cuida. Jesus é tudo. Jesus cuida. Podemos olhar para outras religiões, né, naquilo que é a doutrina bíblica. Nós vemos Jesus a curar. Vamos ir também para outros lugares que dizem que cura. Vamos ver Jesus a fazer inúmeras coisas, mas Jesus é o único que tem a capacidade de anular um óbito. Jesus é o único. Outros podem falar, não, fui curado porque a mamãe fulana fez isso. Está bem. Quem é a pessoa que tem capacidade de intervir, interromper um óbito? Olhando para a Bíblia, nós vemos que Jesus fez isso por 2 vezes. Foi para a casa de Lázaro, anulou o óbito. Foi para ao encontro da mulher, da viúva de Naim, anulou o óbito. Então, no final de tudo, não tem como nós dizermos que Jesus não é absolutamente tudo e mais alguma coisa. Então, eu penso que é esse Jesus que vai ser anunciado neste encontro de gerações. Amém. Vamos ver que tem um ponto também. A Bíblia fala no livro de João, capítulo 1, versículo 15, que João fala a respeito, ou testifica a respeito de Jesus. E João, quando testifica, ele diz: este é aquele de quem eu disse, ele que vem depois de mim tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. Isso é algo muito forte, porque João aqui, ele mostra que Jesus não era simplesmente um homem que estava a andar em Israel, Nazaré, Belém, não. Jesus era o próprio Deus. Porque nós vemos, se nós olharmos assim cronologicamente, vamos ver que João Batista, filho de Isabel, Jesus, filho de Maria. Isabel e Maria eram primas, eram familiares. E vamos ver que a própria Isabel, o anjo Gabriel visita ele primeiro. E depois o mesmo anjo visita 6 meses depois a Maria. Então, em termos de idade, não há como Jesus ter nascido primeiro do que Maria, porque vamos assim crer que 3 meses após Maria ficar concebida, João Batista veio ao mundo. Então podemos aqui dizer que, embora de meses, João Batista, em termos de idade, era mais velho de Jesus. Então, mas mesmo assim, João Batista vem dizer que este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, ou seja, aquele que vai fazer a obra, na qual eu preparei o caminho, né? Ele também continua a dizer, tenha excelência, porquanto já existia antes de mim. Então, Maria também está aqui a mostrar o quê? Que Jesus não passou a existir a partir do momento que entrou no ventre de Maria. Quer dizer que antes mesmo de entrar no ventre de Maria, Jesus já existia. Quer dizer que Jesus é a plenitude.
fora de Jesus não há nada. Por isso é que a Bíblia diz assim, ele é o mesmo Ontem hoje e eternamente. Aquele que era, Uhum. aquele que é e Há aquele que há de vir. Então, não ter Jesus é a mesma coisa que não ter nada, por mais que tenhamos o mundo aos nossos pés. Concordo com essa afirmação? Com certeza, com certeza. E este é um dos grandes problemas desta geração. Ter determinadas coisas e entender que estas mesmas coisas vão satisfazer determinado vazio. É bom que nós tenhamos consciência que bens materiais são bons, mas Jesus é melhor, muito melhor, porque há coisas que, por mais bens que te cercam, você e os teus bens não serão capazes de sorrir verdadeiramente. Você não consegue perceber, por exemplo, né, pessoas que estão numa situação financeira não muito favorável, mas essa pessoa está a sorrir, essa pessoa está aí continuando a sua vida, mesmo com as dificuldades financeiras existentes. Muitas das vezes nós olhamos pessoas que têm casas bonitas, nós olhamos pessoas que têm mansões, e nós muitas das vezes também acabamos por ver na televisão, e ouvir relatos de rádio e também ler nos jornais pessoas que tiraram a própria vida, apesar de serem pessoas que estão cercadas por bens. Então, o teu bem maior é a vida. E você não vai ver ninguém que está bem com Jesus e que essa pessoa vai tirar a sua própria vida. Amém. Não vai acontecer. E eu também, vezes que assisti e ouvi de pastores, de servos e servas de Deus a ficarem deprimidos, eu me pergunto qual é o estado que aquela pessoa estava com esse Jesus. Qual é o estado que essa pessoa estava com esse Cristo. Okay. Porque Jesus dá vida. Ele Jesus dá restaura. vida. Jesus é vida que dá vida. Jesus é vida que transforma vidas. E até porque, perdão, apóstolo, que quando nós entendemos que a nossa vida já não é nossa, nós já não temos autoridades para tirá-la. Exatamente. Quando entendemos que a vida que nós estamos a carregar já não nos pertence, nós agora temos a vida de Cristo. Então nós entendemos que não podemos tirar essa vida em hipótese alguma, porque essa vida já não nos pertence. É controverso, não é teu, estás a tirar, estás a roubar. Estás a desperdiçar. Estás a roubar, não é, a vida não é Exatamente. tua, a vida é de Cristo, e você tirando-a está a interromper alguma coisa que não é tua. Então quando nós tiramos alguma coisa que não é nossa, se for aqui em Angola tem SIC, tem polícia, depois te levam na PGR, depois e tudo mais. E também nós precisamos entender que quem tem Cristo aprende a valorizar muito mais a vida. Amém. Aprende a tratar melhor as pessoas. Se dentro da sociedade nós tiver Cristo, nós vamos ter dificuldade em roubar. Porque Cristo não vai nos ensinar a roubar. Nós vamos ter dificuldade em matar. Então não vamos estar a assistir esses crimes bárbaros, esses homicídios que estamos a assistir na televisão e tudo mais. Nós vamos ter dificuldades em trair, porque Cristo de maneira alguma vai nos ensinar a trair a nossa parceira, a nossa esposa, a mulher a trair o seu marido. Aliás, Então, na doutrina bíblica nós entendemos, nós aprendemos a respeito também da fidelidade. exatamente. Fidelidade com Cristo, Exatamente. fidelidade com Jesus, Exatamente. fidelidade com os compromissos que nós fizemos. E uma outra coisa que queria frisar a respeito de que Cristo é amor. Certo. Cristo é amor. E eu tenho dito que esse é um exercício que todo casal devia fazer. Todo casal devia fazer. Aprender o amor de Deus. Amém. Aprender o amor de Deus. Porque, amados, ninguém te engana, ninguém te inventa. Com o nosso amor próprio, nós não vamos conseguir amar. Sim. Nós não vamos conseguir amar. Porque, Sim. porque
o verdadeiro amor nós vamos encontrar em Cristo. E quando nós perceber que Ele nos amou primeiro e nós aprender e crescer no amor dEle, nós vamos ser capazes de dar amor às pessoas. Porque se nós amar só com o nosso amor tem muitos defeitos. O nosso amor escolhe o que é melhor. Nosso amor acaba por se misturar com o nosso próprio ego, com o nosso egoísmo, tudo mais. Então, se a gente aprender a amar, a gente vai aprender também a perdoar. Você olha para pessoas que têm situações que são possíveis de se ultrapassar, mas por falta de perdão, essas pessoas separam-se, essas pessoas ficam distantes uma das outras. Por quê? Porque não tem Cristo. Cristo é reconciliação, Cristo é paz. E falando da paz, é a própria Bíblia que está a dizer, se possível, tenha paz com todos. Essa paz, nós só vamos ter essa capacidade de que paz seja produzida em nós se Cristo estiver em nós, porque esse mesmo Cristo vai alimentar essa paz. Então, Amém. não tem como. Amém. Em poucas palavras, se fosse no bairro com aqueles jovens ali, iriam falar, Mocota, Cristo é Pai grande. Amém. Deus seja louvado. Parte. Amém. Então, irmã Grace, né, como líder do movimento, né, a vizinhança a mesma atividade. Amém. Já no próximo dia 27, por favor, fale alguma coisa para aquelas pessoas que não sabem onde encontrar-vos, não sabem nada, não sabem muita coisa ainda a respeito Da tua vida. da atividade. Fale alguma coisa de modos a convidar essas mesmas pessoas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um convite a todos quantos nos acompanham. Dia 27 de setembro. Agendem aí. Dia 27 de setembro será no sábado. Será a segunda edição do Encontro de Gerações, no horário das 13 horas até 18 horas. Estaremos recebendo o homem de Deus, apóstolo Cornélio Manuel. Teremos vários momentos de qualidade na presença do Senhor, momentos de ministração da palavra, momento de ministração de adoração. Estaremos reunidos na igreja Amão do Oleiro, igreja esta que está situada no bairro Palanca, na paragem do Cayongo Gás, por detrás da igreja Eba, na rua da Esquadra da Polícia. Para quem virá de Golfo 2, Benfica, Cambango, é só pegar o táxi de Showprite e dizer ao gerente para te deixar na paragem da Unitel, atravessar o outro lado. Aí tem o Cayongo Gás. De quem virá para Viana, é só pegar o táxi descongolense, vai descer na Showprite, Quimbango ou Golfo 2, e eles para te deixarem no Cayongo Gás. Porém, a partir das 13 horas até 14 horas, teremos o pessoal da organização na paragem do Cayongo para orientar e levar todo o pessoal até o local da atividade. Para todas as informações, temos a nossa página no Facebook, Mulheres Cristãs com a Identidade Renovada. Aí poderá ter todas as informações. Então, conto com a vossa presença. A entrada é livre, não estamos a cobrar a entrada. E venham e vamos juntos celebrar o nome do Senhor no dia 27 de setembro. Amém. Ficou aqui o convite. Estamos todos convidados a lá estarmos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos agora encerrar com a nossa transmissão. Mais uma vez estivemos aqui na Evangelho TV e Deus em Cristo Jesus foi glorificado no nosso meio. Amém. Então pedimos ao apóstolo Rui que faça uma oração para nós podermos encerrar com a nossa transmissão no dia de hoje. Amém. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, bendito Pai, nós te rendemos graça, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom. Em todo o tempo, verdadeiramente, Deus é bom. Tu tens sido tão bom em nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, e por isso nós estamos alegres e queremos glorificar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento em que estivemos aqui falando coisas a respeito do Teu reino, na certeza que pessoas serão edificadas, pessoas serão abençoadas, tocadas por aquilo que nós falamos neste lugar a respeito do Evangelho, a respeito da pessoa de Cristo, e deixa com que pessoas possam se encontrar com Cristo no nome poderoso de Jesus. Nós queremos consagrar também este encontro de gerações nas Tuas santas e benditas mãos e clamar para que pessoas possam se converter ao Senhor
E nós deixamos tudo nas tuas santas e benditas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Siga as nossas páginas, inscreva-te no nosso canal e estaremos aqui numa próxima edição. Deus te ama.